O Supremo Tribunal Federal está em chamas. Uma reunião secreta que deveria selar o destino de um ministro e de um escândalo bilionário vazou. Trechos literais, diálogos tensos, acusações veladas. O que era para ser um debate interno se transformou em um espetáculo de desconfiança e guerra fria. Será que a mais alta corte do país se tornou um palco de intrigas, onde a justiça é apenas um detalhe em meio a jogos de poder? E o que esse vazamento revela sobre a real independência do nosso judiciário? Em 12 de fevereiro, o STF se reuniu para decidir o futuro de Dias Toffoli na relatoria do caso Banco Master, uma investigação que apura operações fraudulentas de 50 bilhões de reais. O que se seguiu foi um vazamento sem precedentes, expondo a fragilidade e as divisões internas da corte. Os magistrados ficaram surpresos com trechos longos e detalhados da reunião que culminou na saída de Dias Toffoli da relatoria do processo sobre o Banco Master. Toffoli disse ser absurdo total o que chamou de ilação de gravação. Até o momento, nenhum ministro negou o conteúdo dos diálogos. O placar inicial pela permanência de Toffoli seria de 8-2. Apenas Edson Fachin e Carmen Lúcia defenderam a saída do ministro da relatoria do Master, segundo a matéria. Ainda de acordo com o Poder 360, Alexandre de Moraes disse que se houve uma investigação contra Toffoli por parte da PF, o material era nulo. Moraes está relacionado ao caso devido ao contrato da esposa, Viviane Barsi, com o Banco Master. Flávio Dino considerou o relatório da PF um lixo jurídico. A seu ver, a suspeição de ministros do Supremo só pode ser considerada em situações extremas. E completou: eu sou STF Futebol Clube. André Mendonça, novo relator do caso, questionou pontos do relatório da PF e disse aos ministros que o que estava ocorrendo com Toffoli, abre aspas, pode acontecer com qualquer um de nós, fecha aspas. Revelou diálogos que mostram Toffoli defendendo-se com veemência, afirmando não ter nada a temer e propondo um código de ética que exigiria a abertura de contas e imposto de renda de todos os ministros e seus familiares. O pano de fundo é o envolvimento de Toffoli com Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, através de um empreendimento hoteleiro no Paraná. Um sócio de Vorcaro participou do Resort Taiaia, onde Toffoli tinha ligações, embora tenha se retirado em fevereiro de 2025. De fato, assim, era muito nítido para quem ia até o resort de que o ministro era considerado ali o dono. O que mais chamava atenção é isso, assim, todo mundo que tá assistindo a gente agora e trabalha sabe quem é o seu chefe. E lá no Taiaia era um pouco estranho, porque parece que as pessoas não sabiam quem era o chefe delas. Ah, dizem que é o ministro, então a gente trata o ministro como dono. Então o ministro... O gabinete do ministro, nessa nota é assinada pelo gabinete dele, oficializou que já meio ali a gente antecipou, né? De fato, ele era o sócio da Marriott, essa empresa. No fim das contas, ele é dono, né? Ele era sócio da empresa que tinha 1/3 do resort em determinado momento ali. O ministro, no fim do ano, agora de 2025 para 2026, ele fez uma festona lá, convidou muita gente. O que destoa da informação que está na nota, porque a nota diz que o ministro, a Marriott, essa empresa, deixou de ter essa participação em fevereiro. Então, como o ministro praticamente fechou o resort ali em dezembro para uma festa para 100 e tantas pessoas, ainda está em aberto. Então, tem questões ali que ainda não estão explicadas. Eu acho que o ministro ficou sob muita pressão nos últimos dias, após a Polícia Federal ter acesso ao celular do Daniel Vorcaro e ler essas mensagens. Mas essa pressão começou mesmo aí com essa série de matérias mostrando a relação dele próxima com a Marriott. Mas, de fato, teve essa situação em que ficou insustentável a permanência do ministro na relatoria do caso Master. Teve ali um espírito de corpo, a gente viu essa nota oficial assinada pelos 10 ministros, e é uma nota oficial que é um pouco estranha até, né? Porque, assim, olha... O ministro não fez nada errado, basicamente, mas ele vai redistribuir a relatoria, ele vai sair do caso. Então, a gente viu essa situação um pouco constrangedora para a Suprema Corte, eu diria, e culminou com a saída do ministro Dias Toffoli. Agora o ministro André Mendonça está relatando o caso. Essa conjuntura levanta essas questões muito relevantes que culminaram para ele sair da relatoria do caso. E ainda tem a relação com o Fabiano Zettel, que é um cara que ele tem entradas na política. Ele foi o maior doador individual para a campanha do Jair Bolsonaro em 2022. Ele doou 3 milhões de reais para a tentativa de reeleição do Jair Bolsonaro. Doou 2 milhões de reais para o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Também foi o maior doador individual da campanha do Tarcísio de Freitas. Tem outras doações, essas são as que estão públicas e os valores chamam a atenção. A gente está falando de milhões de reais aqui. Ele é um pastor, o Fabiano Zettel, ligado à igreja da Lagoinha de Belo Horizonte. Então, que é uma igreja que também tem os seus tentáculos políticos ali, embora não dê para dizer que a igreja esteja ligada diretamente a esse caso.
Mas toda a conjuntura dessa situação mostra ali uma aproximação não só de um cara que é muito ligado ao Daniel Vorcaro do Banco Master, afinal ele é cunhado do Daniel Vorcaro, e mais que cunhado, ele é um aliado próximo do Vorcaro, mas também mostra tentáculos políticos ali que podem não estar associados diretamente ao ministro, mas é uma ligação muito próxima. Então o ministro, a empresa do ministro recebeu, no fim das contas, recursos de uma pessoa que tem todas essas ligações. É uma ligação quase direta ali. A Polícia Federal, por sua vez, apresentou um relatório de 200 páginas que, segundo Toffoli, era uma ilegalidade. O vazamento foi um acidente ou uma estratégia deliberada para expor as entranhas do poder. A Polícia Federal, ao investigar, está agindo dentro da lei ou ultrapassando seus limites. E o STF, ao defender seus membros, está protegendo a Constituição ou se blindando de investigações necessárias à saída de Toffoli, da relatoria, e a nota pública de apoio do STF, sugerida por Flávio Dino, levantaram suspeitas de um acordão para abafar o caso e proteger os envolvidos. Hoje foi um dia bastante intenso aqui no Supremo Tribunal Federal, principalmente depois que o ministro Edson Fachin convocou essa reunião com os colegas dele para discutir o caso Master e a relatoria do ministro Dias Toffoli. E agora há pouco, como você falou, Trali, saiu uma nota que eu vou ler para vocês. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos hoje aqui no Supremo, decidiram, em virtude do disposto no artigo que eles citam aqui, que fazem o seguinte: reconhecem a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação número 88.121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeitos, de suspeição ou de impedimento. Anote-se que sua excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de sua excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição. A presidência adotará as providências processuais necessárias para a extinção da AS para a remessa dos autos ao novo relator, que, como está dito aqui, ainda será sorteado. A unanimidade na votação para a saída de Toffoli, após intensos debates e críticas, sugere uma manobra política para evitar um racha ainda maior na corte. Essa situação agrava a crise de confiança na instituição. Se ministros do STF não confiam uns nos outros a ponto de suspeitarem de gravações clandestinas, como a população pode confiar na imparcialidade e na integridade da justiça? O vazamento da reunião secreta do STF é mais do que um escândalo, é um sintoma de uma crise institucional profunda. A guerra entre ministros, as acusações de ilegalidade contra a Polícia Federal e a sombra de um acordão expõem um cenário onde o poder se sobrepõe à justiça. A sociedade brasileira exige transparência e responsabilidade de suas instituições, mas o que vemos é um jogo de sombras e interesses. Até onde vai a autonomia do judiciário? Quem fiscaliza os guardiões da lei? E o que resta da nossa democracia quando a confiança nas instituições se desintegra? Que foi o Radar Global de hoje. Se gostou, compartilhe, comente e inscreva-se para não perder as próximas análises.